Bem, pessoal, só queria falar um pouco sobre a questão de, só para recordar, a questão de produto vetorial. Eu tinha passado os exercícios para vocês exatamente para que vocês ficassem mais, praticassem um pouco mais a questão do produto vetorial, exatamente para isso. Por quê? Porque quando a gente pensa do ponto de vista de eletricidade ou da força de Lorentz, a força de Lorentz a gente sabe que ela é um produto vetorial, então ela é Q, a carga que multiplica o campo magnético vezes a velocidade, tá? Isso daqui é um campo vetorial, né? Isso daqui é uma escalar, o carga entra como escalar, né? E esse é um produto vetorial, ou seja, esses são dois vetores, né? Na verdade, eu estou trabalhando com dois vetores e aqui dá um vetor, né? O correto é você explicar assim. O fato é que o produto vetorial ele se torna máximo quando os dois vetores estão perpendiculares. Na verdade ele é, como eu disse antes, eu não sei se vocês lembram, né? Por isso que eu estou recordando, o produto vetorial ele tem a ver com o tamanho, a intensidade da força. Ela vai ser tão maior, esse tamanho, quanto mais perpendicular forem esses vetores entre si. Quanto mais perto de 90 graus eles estiverem, maior vai ser a força. Por quê? Porque na verdade a coisa funciona assim, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um vetor aqui de tamanho 2. Então esse vetor aqui eu vou chamar de vetor... eu vou chamar do próprio vetor V, tá? Seria um vetor velocidade. Vamos supor que ele é um vetor velocidade. Esse vetor velocidade, por exemplo, ele tem tamanho 2. Então, o módulo do V, ele vale 2. Vamos supor isso. Agora vamos supor que eu tenho um outro vetor qualquer, né? Um outro vetor qualquer, que o tamanho dele seja 5, né? Esse vetor, por exemplo, tem tamanho 5. Tá, é uma suposição, tá, gente? Então imagina que esse vetor B, perceba que eles não estão perpendiculares, né? Mas ele tem tamanho, o módulo do B vale 5. Então o tamanho do B é 5 Tesla e o tamanho da velocidade é 2 metros por segundo. É o módulo, a intensidade deles. Quando eu faço o produto vetorial deles, na verdade o módulo da resultante, que a gente chama de módulo da resultante, que seria não o F, né, exatamente, porque o F seria o F sobre Q, né? Então o módulo de F, aí teria que imagina que eu vou adotar a carga igual a 1, tá? 1 coulomb. Por quê? Porque daí fica um número 1. 1 multiplicado por qualquer coisa é ela mesma. Então, o módulo do vetor F ia ser igual ao quê? Vamos fazer? Bem, ele seria o módulo do vetor. Ele seria 5 vezes 2, 10? Não é, porque eles não estão perpendiculares. Vamos supor que ele seja um Pitágoras perfeito, e aqui, ó, se eu decompor esse vetor em dois vetores, num vetor perpendicular, tá? Eu vou colocar um vetor aqui perpendicular ao V, que vale, esse aqui vale 5, então esse daqui vale 4. O módulo dele é 4, tá? Então esse daqui eu vou chamar de BY, né, como o pessoal chamava normalmente. E aqui eu vou chamar de BX. De modo que o B, isso implica que o BX, o módulo do BX é igual a 3. E o módulo do BY é igual a 4. Imagina que seja um Pitágoras perfeito. Então aqui vale 4, aqui vale 2. O módulo de F
vai ser, certamente vai ser o quê? Vai ser 2, não, o B primeiro, então vai ser o quê? A componente perpendicular a ele. Quanto que vale a componente perpendicular? Quanto que vale o módulo? 4 vezes o módulo do V. Então o F vai ter módulo 8 newtons. Tá? A carga vale 1, né? Então, por quê? Porque o produto vetorial, o que ele faz? Ele só considera a componente, a módulo da componente perpendicular a isso daqui. Tá? É por isso que uma outra forma de expressar o módulo, se eu tiver um ângulo entre esse ângulo e esse ângulo, eu tenho um θ, por exemplo, tá? Entre esse ângulo e esse ângulo. Bem, quanto vale o módulo de B? O módulo de BY, desculpa, o módulo de BY vale quanto? Não de B. Quanto que vale o módulo de BY? O módulo de BY vai valer, ó, aqui é um triângulo retângulo, ó. O módulo de BY vai valer, aqui é o θ, então esse daqui é o tamanho do BY, certo? É o mesmo tamanho, aqui e aqui. Esse daqui é um quadrado, um retângulo. Então o módulo de BY vai valer o quê? Cateto oposto, lembra? Seno. O seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que isso implica? Que o seno do ângulo θ vai ser cateto oposto, aqui é o cateto oposto, o módulo do BY sobre a hipotenusa, o módulo de B. Certo? Então nesse caso aqui, o seno de θ vale isso. Se eu multiplicar, o BY vai valer o quê? Então olha aqui, ó. Passa multiplicando. O BY é o módulo de B vezes o seno de θ. Esse é o módulo do BY. Tá? O módulo do BY. Com o F, na verdade, a gente sabe, pelo que a gente viu aqui. Ó, eu vou jogar para cá. O módulo de F aqui, a gente sabe que vai dar o quê? O que vai dar o módulo de F? O módulo de F aqui vai ser o módulo de BY vezes o módulo de V. Certo? Não é isso? Então, na verdade, o módulo de F vai ser o que aqui, ó? Quanto que é BY? BY é o módulo de V, de B, vezes, olha aqui, ó, seno de θ. O que é o θ? É o ângulo entre V e B, vezes o módulo de V. Então, se eu rearranjar, quanto que vai ser o F? Vai ser o módulo de B, vezes o módulo de V, vezes o seno do ângulo entre eles. Isso daqui é o módulo de um produto vetorial. Então o produto vetorial sempre vai ser o módulo de um vetor vezes o módulo de vetor vezes o seno entre eles. Por que o seno? Porque na verdade o que esse B seno está fazendo é fazendo o produto de um vetor, né, de um vetor vezes a componente que é perpendicular a ele, né, isso dá um módulo. Então o produto vetorial sempre se compõe com as componentes perpendiculares. Se B for perpendicular a V, então o F, o módulo de F é o módulo de B vezes V direto. Por quê? Basta multiplicar os dois, lógico, tem a carga aqui, né, gente? Mas a carga é 1. Então, pode multiplicar os dois direto, se eles forem perpendiculares. Então, quando eles são perpendiculares, você praticamente trabalha esquecendo a questão do vetor. Você trabalha como se fosse um escalar mesmo, né? Você multiplica B por V, mas eles sempre vão ter que ser perpendiculares, tá? Isso também vale para o conceito de torque, né? O torque tem o mesmo conceito, que é força vezes braço, né? Tá ok? É isso aí, gente. Só para dar essa introdução para vocês entenderem bem, tá? Aqui. Agora a gente vai para outras equações.